falei Gênesis 14, é Gênesis 19, perdão. É porque aqui no livro Patriarcas eu vou ler o capítulo 14, mas estou confundindo. É Gênesis 14? 19. Os irmãos acharam? Nós vamos ler esse capítulo quase todo. Vou ler parte por parte, está explicando, não vou ler ele todo de uma vez, porque depois a gente se perde, aí tem que voltar para explicar. Então vamos lá. Vou falar sobre Ló, né? Que ele recebeu ali 2 anjos, e ao decorrer, vou estar lendo aqui o livro Patriarcas e Profetas, que fala sobre Sodoma, né? Então vamos começar aqui. Versículo 1. Gênesis 19, versículo 1 fala assim: Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló sentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela e lavai os pés. Levantai-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não passaremos a noite na praça. Não, assim, não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Olha interessante aqui, ó, ele fez assar uns pães asmos. O que é pães asmos? Sem fermento. Sem fermento, né? É interessante, né? Que a gente vê que Deus quer que a gente largue um pão sem fermento, né? Está meio complicado, né? Mas temos que largar. Amém? Vou estar decorrendo aqui sobre o que Eloy fala aqui, ó, sobre esses versículos. Ao entardecer, 2 estrangeiros se aproximaram da porta da cidade. Eram aparentemente viajantes, vindo para pernoitarem. Ninguém poderia discernir naqueles humildes viajantes os poderes arautos do juízo divino, e mal sonhava a multidão alegre e descuidada que em seu tratamento a esses mensageiros celestiais, naquela mesma noite, atingiriam o auge do crime que condenou sua orgulhosa cidade. Então, aqueles 2 viajantes ali que nós sabemos que são anjos, ninguém sabia que eram 2 anjos, porque eles chegaram lá humildes, como qualquer pessoa, né? Houve, porém, um homem que manifestou amável atenção para com os estranhos e os convidou para sua casa. Ló não sabia do verdadeiro caráter deles, mas a polidez e a hospitalidade eram nele habituais. Está vendo? Ló, ele tinha esse hábito. Quando os mensageiros foram para lá, como viajantes, todos de Sodoma fecharam a porta para eles. Ninguém abriu, mas somente Ló se ofereceu. Faziam parte de sua religião, está vendo? Fazia parte da religião de Ló. Lições que ele havia aprendido, sabe com quem? Aprendido pelo exemplo de Abraão, seu tio. Está vendo? Ló, ele aprendeu com seu tio Abraão, porque eles conviveram juntos, né? E Abraão, ele também era assim, então também aprendeu com Abraão. Ó, agora presta bem atenção aqui, que eu vou ler uma parte muito interessante. Se ele, no caso Ló, não houvesse cultivado o espírito de cortesia, poderia ter sido deixado a perecer com o resto de Sodoma. Muita casa, fechando suas portas a um estranho, excluiu o mensageiro de Deus, que teria trazido bênção, esperança e paz. Está vendo? Se Ló, irmãos, não tivesse
sido hospitaleiro, ele perderia, ele também ia ser ali, como se diz, ele ia morrer junto com os de Sodoma. Mas ele aprendeu com Abraão. Vamos agora abrir lá em Hebreus, olha o que Hebreus fala, que eu acho interessante. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 13. Então, logo também ele não sabia quem era, né? Para ele eram dois homens humildes. Mas mesmo assim, ele recebeu e ele insistiu ainda com os dois. Os irmãos acharam Hebreus 13? Olha o verso 2, o que fala? Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber anjos. Logo sem saber, ele acolheu dois anjos. E às vezes a gente não sabe quando aconteceu de alguém lá na nossa casa. Eu mesmo não tenho uma certeza se eu já encontrei com um anjo pessoalmente, né? Conversando, não sei. Deus, ele tem suas várias maneiras de trazer os anjos para conversar com a gente, né? E aqui fala que às vezes a gente pode, né? Ser hospitaleiro com anjos, que a gente nem imagina que seja, né? E Ló também ele não sabia. Vamos voltar para Gênesis 19. Gênesis 19. Vou bastante. Então, nós aprendemos aqui que também nós também devemos ser hospitaleiros. Hoje em dia a gente fica meio com medo, né? Porque bate umas pessoas lá, eu mesmo, quando alguém bate lá que eu não conheço, eu já fico com medo, porque só fica eu no ilha lá durante o dia, aí eu fico meio assim, falei, vai que é um ladrão, né? É um bandido. Hoje fica meio complicado, né? Mas nós temos que atentar o que Deus quer para nós. Vamos para o verso 4. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Essa parte aqui, irmãos, fala assim, traze-os fora a nós para que abusemos deles. Na minha Bíblia tem um celular aqui, ele fala mais profundo. Tem alguém aí que tem uma outra versão? Eu tenho a palavra viva e a minha conhecemos. Essa parte aqui, ó. Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Tem alguém com uma versão diferente? A minha conhecemos. Isso, né? Relações sexuais? Pois é. E abusemos também deles. Abusemos. E aqui fala claramente, né, irmãos? Eles queriam o quê? Abusar sexualmente daqueles dois homens. Agora você imagina, hoje a gente vê, estamos igual Sodoma, né? Uns homens querendo abusar um ao outro. Terrível. E aqui foram que esses dois viajantes, eles estavam querendo, aqueles homens querendo abusar desses dois homens. E hoje a gente vê que estamos na mesma situação. O que está vindo de pessoas abusando uma da outra? Hoje a gente não pode confiar mais. Eu não tenho filha, mas se eu tivesse filha, para mim mandar ela na casa de uma pessoa para dormir, eu não tinha coragem. Porque tantas histórias que a gente ouve falar, que durante a noite, o pai da coleguinha lá foi lá, e aí começou a mexer nelas, muitas histórias, né? Hoje o menino e a menina todos estão sendo Todos, né? Então, assim, hoje está muito complicado, né? Nessa palavra viva aqui, irmão, está dizendo relação. Que realmente eles queriam abusar sexualmente, né? É algo terrível. E aí, vamos ver aqui o que foi que Ló, ele falou para eles. O verso 6. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos,
que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, e vos trarei. Tratai-as como vos parecer. Estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Olha aqui, eu acho isso aqui um pouco intrigante, porque eu penso assim, gente, tem 2 homens na minha casa. Os homens de fora querem abusar dos 2 homens. Aí eu tenho 2 filhas virgens, eu vou oferecer minhas 2 virgens, ou minhas 2 filhas virgens. Eu fiquei assim, né? A mulher naquela época não tinha valor algum. Não tinha valor, né? Para você ver. E aí Ló estava mais querendo proteger aqueles 2 homens e deixar os homens fazer o que quisessem, abusassem ali com as suas 2 filhas. É algo assim, né? Que a gente fica assim, como, né? Que ele teve coragem de querer oferecer as suas 2 filhas, né? Continuando aqui, verso 9. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Então os homens indagaram com Jó, porque Jó ele era um estrangeiro ali, né? Porque Jó não, Ló ele não pertencia ali, né? Ele foi para ali depois que ele teve a conversa com Abraão e ele escolheu. E aí aqueles homens, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós, pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. Agora, aqueles homens prometeram que iam fazer pior do que eles pretendiam fazer com aqueles 2 viajantes. Olha o quanto que Sodoma estava terrível. É o que nós vemos nos dias de hoje. Nos dias de hoje é difícil a gente ver as pessoas terem amor um pelos outros, né? Continuando aqui no verso 9. E arremessaram-se contra um homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Tá vendo? Eles foram para ir até Ló, para pegar Ló, para fazer pior do que eles imaginavam fazer com 2 viajantes. E aí eles já foram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, no caso os anjos, né, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. Aqui veio a proteção dos anjos. Se não fossem os anjos ali, irmãos, Ló, ele teria sofrido muito, né? E nós vemos o quanto Deus, ele tem nos protegido através dos anjos, né? A Nenê tinha até contado uma história que eu achei interessante, quando você estava escutando a verdade, aí você estava bem atormentada, né? E de repente um carro quase te pegou, né? E a gente sabe ali que é o anjo de Deus. Deus envia os seus anjos para nos proteger, né? Aí também eu tinha até comentado aqui, falando sobre Guilherme Miller, que uma vez também os homens estavam querendo fazer o mal com ele. E aí eu tinha até me mandado o texto, fala assim, ó. Guilherme Miller estava perturbando o reino de Satanás, e o arqui-inimigo procurou não só anular o efeito da mensagem, mas destruir o próprio mensageiro. Ao fazer o pai Miller uma aplicação prática da verdade escriturística no coração dos ouvintes, acendeu-se contra ele a ira de professos cristãos, assim como fora despertada a ira dos judeus contra Cristo os apóstolos. Presta atenção, membros da igreja provocavam as classes mais vis e em várias ocasiões inimigos tramaram tirar-lhe a vida quando saísse do local das reuniões, tá vendo? Então ali, irmãos, quando eles estavam ali nas reuniões, quando acabava, eles estavam tramando pegar mesmo o Guilherme Miller para fazer o mal. Mas santos anjos se encontravam na multidão, e um deles na forma de homem, tá vendo? Os anjos vêm muito aqui na forma de homem, porque eu acho que se viesse na forma deles, né, os pastores assustaram, a gente também ia assustar e até sair correndo, né? Mas santos anjos se encontravam na multidão, e um deles na forma de homem tomou o braço desse servo do Senhor, conduzindo-o com segurança para fora da enraivecida turba. Tá vendo? Então, um anjo ali, né, em forma de homem, pegou no braço de Guilherme Miller e tirou ele dali. Senão, Guilherme Miller ia morrer. Então, a gente vê também, assim como no caso de Ló. Se não fosse aqui os anjos aqui, Ló teria morrido.
horrível, né? Porque aqueles homens falaram que iam fazer pior do que eles queriam fazer com aqueles dois viajantes. Agora vamos aqui continuar. Verso 11. Eu vou ler o verso 10 para a gente entender. Porém, os homens estendeu a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. E lembrando, irmãos, que aqui eram jovens e velhos. A gente pensa mais velhos, né? Eram jovens e velhos, irmãos. Não eram só jovens, que as mas aqui são os velhos também. E hoje também está do mesmo jeito. Os velhos não estão nem aí. Hoje nós estamos num tempo tão difícil. Está difícil de viver na cidade. Está muito complicado. Verso 12. Então disseram os homens a Ló, que no caso foram os dois anjos: tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-o sair deste lugar. Aqui veio a advertência. Faz-o sair. Anuncia, Ló. Fala para os teus parentes. Anuncia. Para que todos vocês saiam deste lugar. E Deus também está avisando para nós, né? Avisa. Eu comecei a falar com meus vizinhos que nós estamos nos tempos difíceis, que não vai ter como viver na cidade. Não falei ainda com meus parentes, eu também tenho que avisar. Está vendo? O anjo que falou para Ló, eu também tenho que avisar meus parentes. Versos 13. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegado até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então aqui deixou bem claro para Ló. E às vezes a gente vê essa história e pensa, gente, mas por que Ló não saiu logo? Aí a gente olha para nós mesmo e pensa, estamos na mesma situação. A gente sabe da verdade, sabe o que Deus tem falado para nós. Estamos apegados aqui às coisas deste mundo. A gente olha na Bíblia assim, eu mesmo tinha muita mania de olhar assim e falar assim, nossa, mas por que fulano não saiu logo? E os anjos foram bem claros para eles. Irmãos, quantas palavras de advertência Deus tem falado para nós? Quantas coisas bem claras para nós tem falado? E a gente fica aqui como se, não, parece que não vai acontecer. Parece que está tudo ok. Não, parece que não. A gente parece que não está se preparando para sair da cidade. Parece que assim, está tudo ok. Parece que não vai ter o decreto dominical. Parece que a gente está tão acomodado. Não, vai demorar muitos anos. E nós estamos aqui. Então, os anjos avisaram para Ló: vai ser destruído. Verso 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava ou zombava com eles. Então, quando Ló foi falar com seus genros, eles pensavam que Ló estava zombando. Vamos lembrar na história de Noé também, né? Quando Noé falava que ia vir um dilúvio, o povo também ficava rindo da cara de Noé. E não acreditavam no que Noé estava dizendo. E Sodoma, irmãos, era um lugar muito bonito. Quando a gente vai ler aqui todo o capítulo 14 aqui, que eu não vou ler todo, quando os irmãos leem lá em Patriarcas e Profeta, capítulo 14, Sodoma era um lugar muito lindo, muito lindo. E aí você acha que os gêmeos estavam querendo sair? Verso 15. Verso 15 fala assim: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo:
levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Ló, ele avisou, mas ao mesmo tempo ele avisou, ele viu que os seus genros ali não deram atenção na advertência dele, mas ele mesmo também não saiu. Ele também ficou ali. E às vezes também nós somos nós. Nós estamos dando advertência, temos que sair da cidade, e isso e aquilo, mas nós não estamos nos preparando. Estamos ao Ló, na mesma situação. Estamos do mesmo jeito. Agora eu vou ler aqui. A página 108. Irmãos, vocês sabem quantos filhos Ló tinha? 2. Não. Ele não tinha 2 filhos, eu também achava. Olha o que Eloy fala, ó. Alguns de seus filhos apegaram-se a Sodoma, e sua esposa recusou-se a partir sem eles. Não eram só 2 filhas. Ló tinha mais filhos. E a esposa de Ló, quando ela viu que os seus filhos, os outros filhos, não queriam sair, ela ficou o quê? Ela recusou também a partir sem eles. Olha que interessante, que Ló tinha mais filhos. O pensamento de deixar aqueles a quem ele tinha como mais caros na terra parecia ser mais do que poderia suportar. Então, para Ló era muito difícil, para a esposa dele, né? Porque para eles, os filhos, né, eram as coisas caras que eles tinham na terra. E parecia ser mais do que poderia suportar. Era duro abandonar sua casa luxuosa. E aí, irmão, será que está sendo difícil para nós largar nossa casa para ir para a cidade? A gente sabe que quando ir para a cidade, ou quando a gente sai da cidade, vamos ter que plantar, vamos ter que, como se diz, a nossa mão agora vai ter que começar a dar a casa, né? Não ter que pegar a enxada, né? Porque hoje nós temos tudo muito fácil, né? Hoje nós vamos no mercado, compra ali, a gente não plantou, não colheu, só vai ali e compra, né? E para Ló foi difícil, irmãos, para a esposa dele, deixar sua casa luxuosa. Lembrando que, você lembra que Ló, você lembra? Porque antes, os pastores de Abraão e os pastores de Ló, eles estavam tendo, o espaço estava pequeno para eles. E aí eles brigaram ali. Então Ló também, não só Abraão, mas Ló também ele era rico. Então, se você imagina, chega 2 viajantes na sua casa e fala assim, Edilane, você tem que sair mais um Maicon, fala para os seus parentes aí, tem que sair. Aí vai e avisa para uns não quer, os parentes, aí a gente fica meio apegado, e agora? E aí fica enrolando, demorando, tem a casa, e agora? Aí você pensa, eu vou para onde? Não tem nenhum lugar nem pronto para ir. Era duro abandonar sua casa luxuosa e toda a riqueza adquirida pelos trabalhos de sua vida inteira, a fim de sair como errante, destituído de bens, está vendo? Então Ló ia sair como errante aí, ó, sem bem nenhum. Ele ia sair só ele, a esposa dele e as 2 filhas dele. E lembrando que ele ia deixar os filhos. A gente não sabe quantos filhos eles tinham, porque naquela época o povo tinha muitas pessoas, né? Tinha muitos filhos. Então era muito difícil sua casa luxuosa. E é a mesma história que nós nos encontramos. E Deus quer falar com a gente. Irmãos, nós temos que pregar a verdade. Igual, por exemplo, Ló, ele foi falar. Ele falou para os seus genros. Com certeza falou para os seus filhos, porque os filhos dele não queriam sair. E às vezes a gente fica pensando assim, Senhor, como que vai fazer? Porque eu já pensei isso comigo. Eu pensei, meu Deus, eu vou sair da cidade e os meus parentes? E quando chegar o decreto dominical? Mas, irmãos, como se ninguém. Eu posso sim falar a verdade, mas se ninguém quiser aceitar, eu vou fazer o quê? Pelo menos a minha vida eu tenho que salvar. E assim vai ser também. Porque você está vendo que nós aqui mesmo, a gente conversa muito de falar, vamos para a cidade, mas
Gente, eu estou confundindo. Vamos para a roça, mas até agora a gente não moveu nada. Até agora a gente só está na conversa. Irmãos, quando realmente a gente quer uma coisa, a gente faz igual Jacó. Lembra de Jacó? Jacó ele pediu a bênção dele. Ele queria ser abençoado, queria ser perdoado. E devemos ser nós insistir e clamar. Já que Deus falou que a gente tem que ir para a roça, então vamos clamar a Deus, vamos pedir a Ele. Senhor, abre as portas. Senhor, nos ajuda. Só que a gente pensa também que as coisas vai ser tudo fácil, né? Nossa, Deus vai para cima, vai ser tudo fácil. Irmãos, aqui para Ló, ele ia sair sem bens nenhum. Então, para Ló não foi fácil. Você imagina, no mesmo dia chegam os anjos e falam, tem que sair que vai ser destruída a cidade. E ele tinha que deixar ali a casa dele. Ele nem sabia para onde ele ia. Paz, pela tristeza, demorava-se, relutante em partir. Está vendo? Ló, ele relutava em partir, mesmo sabendo, e assim também está sendo nós, né? Se não foram os anjos de Deus, todos teriam perecido na ruína de Sodoma. Está vendo? Irmão, se não fossem os anjos ali, puxasse o braço deles, bora, vamos. E lembrando, irmãos, lembra? Quem foi que intercedeu para Ló? Para que Ló não fosse destruído? Abraão. Nós também temos que interceder pelos nossos parentes. Então, quando Abraão ficou sabendo que ia haver uma destruição sobre Sodoma e Gomorra, ele lembrou de Ló, seu sobrinho. Então, e lembrando Abraão estava conversando com quem? Os irmãos lembram? Quando ele começou a interceder com Ló? Com Jesus. Ele estava conversando com Jesus. Se não foram os anjos de Deus, todos teriam perecido na ruína de Sodoma. Os mensageiros celestiais tomaram pela mão, tá vendo? Teve que tomar, senão Ló não vai também não. Os mensageiros celestiais tomaram pela mão a ele suas filhas e os... Tá vendo? Se os anjos não pegassem pela mão ali, ia ser todo mundo destruído. Agora vamos aqui continuar o verso 16. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão a ele, a sua mulher e as suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Irmãos, Deus está sendo misericordioso com a gente. Mas nós temos que aproveitar. Deus está nos alertando, está usando pessoas para falar conosco. Pode ser que Deus envie anjos para falar com a gente, mas a mensagem está muito clara, a advertência está muito clara. Sabemos que não está sendo fácil viver na cidade. A gente está vendo quanto tem pessoas passando necessidade, o emprego está difícil, então, cada dia vai ficar pior. E nós sabemos do decreto dominical. Então, nós temos, irmãos, que pedir mesmo. Alguém que já ficou 3 dias sem comer? 3 dias. Ninguém nunca ficou 3 dias sem comer? Agora você imagina, alguém já ficou pelo menos um dia, né? Um dia sim. Como você fica um dia sem comer? Você não fica querendo, eu quero comer, eu preciso de alimento, a gente começa a ficar desesperado. Assim também, irmãos. Nós também... 4 dias sem comer. 4? Eu já fiquei 3, mas 4 não fiquei não. Mas foi forçado, né, Marcos? Foi forçado. Então... Nós também, irmãos, assim como nós anseiamos pelo alimento, assim também nós devemos, irmãos, anseiar o que Deus tem para nos dizer. Deus está nos advertindo. Quanto tempo mais nós vamos ficar aqui só na conversa? Só na conversa. Vamos agora para o verso 17. Havendo-os levado fora, disse um deles, um dos 2 homens, no caso dos anjos: livra-te, salva a tua vida.
Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Agora eu vou ler aqui a página 112. Presta atenção. Antes da destruição de Sodoma, Deus enviou uma mensagem a Ló: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Olha que interessante. A mesma voz de advertência foi ouvida pelos discípulos de Cristo antes da destruição de Jerusalém. Lembra que Jesus tinha falado para os discípulos da destruição de Jerusalém? É a mesma advertência que foi aqui para Ló. Antes da destruição de Jerusalém. Quando viu de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Não deviam demorar-se para conseguir coisa alguma de suas posses, mas antes aproveitar-se da oportunidade para fugir. Então, quando chegou aquele tempo que Jerusalém foi cercada, Jesus tinha dito para os discípulos: quando Jerusalém for cercada, não volte para querer pegar nada, foge para os montes. Houve uma saída, uma decidida separação dos ímpios, uma escapada para salvar a vida. Assim foi nos dias de Noé, assim nos dias de Ló. Assim aconteceu com os discípulos antes da destruição de Jerusalém. E assim será nos últimos dias. De novo se ouve a voz de Deus em uma mensagem de advertência, mandando o seu povo separar-se da iniquidade que prevalece. Irmãos, a gente está vendo tanto que está difícil na cidade. Os filhos, uma rebeldia tremenda. Eu não sei se alguém viu aqui um vídeo de uma menina que estava, parece que é puxando o cabelo da mãe dela. Alguém viu? Puxando o cabelo da mãe dela, falando assim, não vai deixar eu sair para a festa, não? Menino, se fosse eu, a mão tinha levado de hora que a gente vê uns vídeos assim, a gente fica assim, né? Sem entender. Como que a mãe ficava ali deixando a menina puxar o cabelo? Não fazia nada. Comigo não ia acontecer isso, não. Hoje está assim mesmo. Hoje está tão terrível, irmãos. Você vê Sodoma, aqueles homens querendo fazer maldade. Hoje a gente vê também na cidade quanta maldade está acontecendo. Meu irmão, eu tenho um irmão do meio, que infelizmente o filho dele tem 13 anos. E aí meu irmão, já aconteceu umas 2 vezes, já meu irmão fala, você não vai sair, e isso, aquilo, e o meu sobrinho falou, vou sair e tal, e os dois foram pro tapa. No tapa. Quebrou porta de guarda-roupa e na casa. Então, irmãos, tempos difíceis. Tempos difíceis. Hoje, para nossos filhos, eu me preocupado com o William, já vai fazer 7 anos. Porque a gente ensina as coisas, mas hoje a cidade está tão terrível, por isso que Deus também quer que a gente saia da cidade. É uma advertência para nós. Agora, qual o verso que eu parei? Agora vamos ler o verso 18. Olha para o verso 18. Deixa eu ler aqui de novo, 17, para os irmãos entenderem. Havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te e salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte para que não pereças. Respondeu-lhes Ló, assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar do monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Aqui no caso Ló, ele ficou com medo de, ao estar no monte, e ali também o juízo, né, o fogo cair sobre ele. Por isso que ele falou isso, que ele não queria ir para o monte.
Versos 20. Eis aí uma cidade, perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena? E nela viverá minha alma. Disse-lhe, quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso chamou Zoar o nome da cidade. Olha para você ver. O anjo não podia destruir a cidade enquanto Ló, não saísse. Você vê a misericórdia de Deus. Só que eles queriam que Ló saísse logo com a sua família. Verso 23. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover em parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Agora eu vou ler aqui, o que fala. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Os brilhantes raios da manhã pareciam falar apenas de prosperidade e paz. Está vendo? Quem estava lá em Sodoma, amanheceu e apenas achando que ia continuar a prosperidade e paz. As cidades da planície. Começou a agitação da vida ativa nas ruas. Homens seguiam seus vários caminhos, preocupados com os negócios ou os prazeres. É o que hoje acontece. As pessoas acordam, vivendo aquela ansiedade, e os prazeres do dia a dia, os negócios, só estão preocupados com isso. Os genros de Ló estavam divertindo-se à custa dos temores e advertências do velho. Sabia? Os genros ficaram achando bom, porque a casa não ficou vazia. A casa ficou vazia. Eles ficam divertindo, achando bom. Os genros de Ló estavam divertindo-se à custa dos temores e advertências do velho, já de espírito enfraquecido. Súbita e inesperadamente, como se fora o estrondo de um trovão provindo de um céu sem nuvens, desencadeou a tempestade. O Senhor fez chover do céu enxofre e fogo sobre as cidades e a fértil planície. Seus palácios e templos, custosas habitações, jardins e vinhedos, e as multidões divertidas, a caça de prazeres, as quais ainda na noite anterior insultaram os mensageiros do céu. Tudo foi consumido. Tudo. O fumo da conflagração subia como o fumo de uma grande fornalha, e o belo vale tornou-se uma desolação, um lugar que nunca mais seria construído ou habitado. Testemunha a todas as gerações da certeza dos juízos de Deus sobre os transgressores. As chamas que consumiram as cidades da planície derramaram sua luz de advertência. Até nossos tempos é-nos ensinada a lição terrível e solene, de que ao mesmo tempo em que a misericórdia de Deus suporta longamente o transgressor, há um limite, está vendo? Há um limite, além do qual os homens não podem ir no pecado. Quando é atingido aquele limite, os oferecimentos de misericórdia são retirados e inicia-se o ministério do juízo. Está vendo? Então, se iniciou ali o ministério do juízo. Ali não tinha mais o que fazer. Eles chegaram num estado tão terrível de iniquidade, de pecado, que Deus ele teve que acontecer um juízo. E a mesma coisa está acontecendo, né? Deus está para vir. E nós temos que nos atentarmos. Agora vem o verso 26, que a gente fica intrigado, né? E a mulher de Ló olhou para trás, tábua de sal. Não foi advertido para eles que não era para eles olhar para trás? E o que acontece aqui? Que ela olhou para trás? Porque tinha os filhos, a casa luxuosa. E às vezes nós também ficamos pensando assim, meu Deus, vou ter que sair da cidade, vou ter que largar o meu conforto.
Deus fala para nós, não olhe para trás, vai avante, vai no que eu estou te dizendo. Mas ela quis olhar para trás. Ela, às vezes a gente fala assim, né, se a gente estivesse no lugar dela, eu fico imaginando, se eu tivesse filhos, que não quis sair, aquela casa luxuosa, será que eu não teria olhado para trás também? Verso 27. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha, ao tempo que destruía as cidades da campina. Lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Deus lembrou do pedido de Abraão. E lembrando, irmãos, que Ló, a vida espiritual dele, não estava boa, não. Porque você imagina, ele vivia com Abraão. E aí, de repente, eles se separaram. E ele escolheu Sodoma, um lugar de prazeres. Então, Ló ali estava num lugar terrível. Porque a Bíblia fala que nós não podemos sentar na roda dos escarnecedores. Agora você imagina você viver num lugar onde só tem maldade, onde só faz coisas ruins. Então, a vida espiritual não era a mesma. E Deus também quer que a gente saia da cidade, porque a nossa vida espiritual será outra, né, irmãos? A gente vai sentir mais perto de Deus. É verdade. Mais intimidade com Deus. A gente vê também o poder da oração também um pelos outros nesse texto aí. Deus ouviu, Deus lembrou de Abraão, né? Porque ele intercedia também por Ló, né? Isso. Nós devemos interceder uns pelos outros, né? Vamos abrir lá em Salmos, capítulo 20. Salmos 20, o verso 7 fala assim: uns confiam em carros, outros em carros. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Assim devemos ser nós. Nós não devemos ser igual foi a esposa de Ló. Porque, querendo ou não, eles estavam com a sua confiança na casa deles, num lugar tão bonito, luxuoso. Irmãos, a gente pode ter o carro que for, a casa que for, igual aqui falam. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, o povo de Deus, irmãos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Então, nós temos que... Essa mensagem, irmãos, quer dizer o que para nós? Não pegar as coisas que a gente tem. Não vamos apegar às coisas deste mundo. Vamos clamar a Deus. Nós aqui estamos aqui em um grupo. Eu não sei o momento que Deus quer que a gente saia da cidade, mas Ele falou que quer. E nós estamos fazendo o quê? Será que Deus vai ter que enviar os anjos e puxar nós também? Saia, bora, saia, o decreto dominical está chegando aí. Bora, saia. Mas as advertências estão vindo. Deus está usando pessoas para falar com a gente. Então nós temos que acordar, nos alertar. Todo mundo, aqui sempre a gente tem algo para falar. Nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tantas coisas terríveis que eu nem fico vendo o jornal. Se eu ficar vendo o jornal, eu fico o dia inteiro ruim. Porque é tanta notícia ruim que está na cidade. Assim também era lá em Sodoma. Ló, ele vivia no meio de pessoas ímpias. Só faziam coisas terríveis. Jornal hoje ninguém gosta de assistir mais. Eu mesmo chego em casa e gostava de assistir um jornal. Hoje eu não sinto mais vontade. Fico desinformado das coisas. Só coisa ruim. Você sabia de uma coisa? É porque eu não li aqui não, por causa do tempo. Depois vocês lêem lá, capítulo 14, Patriarcas e Profetas, fala assim que se Ló, quando os anjos deu advertência para ele, se ele falasse logo para os gêmeos e se ele tivesse saído, a esposa dele não teria virado uma estátua de sal. Porque teria tempo dele sair logo assim para longe
às vezes a gente fica aqui esperando, nossa, vou esperar a Denise tomar a decisão para mim ir para a roça. Eu vou esperar fulano tomar a decisão para mim ir para a roça. Não, a gente tem que esperar, irmãos. A decisão de ninguém não, nós temos que tomar a nossa decisão. Então, não sei se os irmãos entenderam a mensagem, mas... Isso também eu creio que se aplica também no poder da santificação. Às vezes, vamos supor, eu sou casado com minha esposa, eu fico esperando ela se santificar em alguma coisa, fazer uma reforma para mim fazer. Isso também atribui, né? Tipo assim, não deve ficar muito esperando um pelo outro, mas crer no poder da santificação, do testemunho. Eu vi muito isso. É isso mesmo. A gente espera, quando fulano mudar, eu também mudo. Não, irmãos. É hoje, é agora. A advertência para Ló é que ele saísse de lá o mais rápido possível. E ele, esposa dele, né, olhou para trás e não estava em saúde. O juízo foi sobre a vida dela naquele momento. Mas que nós devemos nos despertar, nos alertarmos. Bem? Vamos louvar o